Meu filho me olhou nos olhos e disse: "Você precisa se afastar, mãe. Não queremos você por perto." Não discuti, apenas abracei meus netos pela última vez e saí em silêncio. No dia seguinte, um advogado apareceu na porta da casa dele com documentos. Quando meu filho viu do que se tratava, caiu em prantos e gritou: "Mãe, o que eu fiz?" Deixa eu te contar uma coisa. Tem palavras que não saem mais da sua cabeça, não importa quanto tempo passe. Essas aí, que saíram da boca do meu próprio filho, Rodrigo, de 42 anos, ficaram gravadas na minha alma como ferro em brasa. Era domingo, 15 de março de 2024, 2:30 da tarde, logo depois do almoço em família. Meus netinhos, Enzo de 8 anos e Sofia de 5, estavam brincando no quintal da casa que eu mesma ajudei a comprar, rindo daquele jeito solto que só criança sabe. E foi exatamente nesse momento de alegria inocente deles que o meu mundo inteiro desabou. Eu estava ali na cozinha, lavando a louça do almoço. Tinha feito aquela galinhada com quiabo que Rodrigo adora desde pequeno, dessas que você cozinha com amor durante horas, quando ele apareceu na porta. O cheiro de detergente de coco misturado com o resto do tempero ainda estava no ar. Minhas mãos estavam dentro da água morna da pia quando ouvi os passos dele se aproximando. Pesados, diferentes. "Senta aí, mãe, preciso conversar com você." Aquele tom de voz já fez meu coração apertar na hora, sabe? Não era o meu Rodrigo falando, era outra pessoa usando a voz dele. Sequei as mãos naquele pano de prato bordado, um que eu mesma fiz quando ele nasceu, com patinhos amarelos, e me virei devagar. O que eu vi me deixou gelada. Meu filho estava sério, com os braços cruzados, e logo atrás dele apareceu Carla, a esposa, também de braços cruzados, com aquele sorrisinho de canto de boca que eu já conhecia bem demais. "Rodrigo, fala logo," ela disse com aquela voz impaciente dela, toda arrastada. Sentei na cadeira da cozinha, aquelas de madeira antiga que rangem um pouquinho. Meu corpo já estava tenso, cada músculo preparado para algo ruim. Sabe como é? É que a gente de mãe tem um sexto sentido para essas coisas. "Mãe, eu e a Carla conversamos muito, e a gente chegou à conclusão de que sua presença aqui está atrapalhando nossa família." Gente, eu juro que naquele momento eu senti o sangue literalmente escapar do meu rosto. Minhas mãos ficaram geladas num segundo. Geladas mesmo, daquele jeito que você passa mal. "Como assim, filho? Atrapalhando como? Você interfere demais na educação das crianças, questiona todas as nossas decisões, quer mandar em tudo e... Sinceramente, mãe, a gente precisa de espaço. Precisamos viver nossa vida sem você aqui o tempo todo." As lágrimas começaram a descer sozinhas, sem eu nem perceber direito. Tentei controlar, engolir aquele nó gigante que estava subindo pela garganta, mas não consegui. "Rodrigo, eu só quero ajudar vocês. Desde que a Sofia nasceu, eu..." "Exatamente, mãe. 5 anos disso. 5 anos de você aqui toda semana, todo domingo, interferindo, dando palpite. Já chega." Foi aí que Carla resolveu completar com aquela voz toda educada e falsa. "Dona Isabel, a senhora é uma pessoa maravilhosa, uma avó dedicada, mas a gente precisa criar nossos filhos do nosso jeito, entende?" Aquele "mas" doeu mais que tudo. Mais que as palavras do Rodrigo, mais que o olhar frio dele, mais que qualquer coisa. Porque eu sabia, eu sempre soube, que aquilo vinha dela. Que ela tinha colocado essas ideias na cabeça do meu filho. Meu corpo inteiro começou a tremer. Não era só a emoção, não. Era tipo um choque físico mesmo. Como se alguém tivesse me empurrado de um penhasco e eu estivesse caindo, caindo, caindo sem parar. Comecei a pensar em tudo, em cada sacrifício. Nos finais de semana inteiros que passei ali naquela casa, cuidando das crianças, para eles poderem sair e namorar, jantar fora, viajar. Nas madrugadas no hospital, quando Enzo teve pneumonia e ficou internado uma semana, eu dormi numa cadeira desconfortável todas as noites porque Carla tinha crise de ansiedade e não conseguia ficar lá. Pensei nos 80 mil reais que tirei da minha aposentadoria, do suor de 35 anos trabalhando como enfermeira, para dar a entrada dessa casa onde eles moravam.
R$ 80.000 que eu emprestei, porque Rodrigo prometeu que ia pagar. Prometeu olhando nos meus olhos. E que até hoje, 2 anos depois, não vi a cor de 1 centavo de volta. Pensei em todas as roupas que lavei, todas as comidas que cozinhei, todas as noites que acalmei Sofia quando ela tinha pesadelo, todos os deveres de casa que ajudei Enzo a fazer. Cada abraço, cada beijo na testa, cada vó te amo que eu recebi e que agora estava sendo transformado em... Em o quê? Em inconveniência? Em invasão? Minha garganta fechou completamente. Eu queria gritar, queria dizer tanta coisa, mas nada saía. Foi como se alguém tivesse apertado um botão e desligado minha voz. Eu entendo. Foi tudo que consegui sussurrar, tão baixinho que mal dava para ouvir. Não discuti. Sabe quando você tá tão em choque que nem consegue reagir? Era isso. Levantei daquela cadeira, as pernas bambas, o coração batendo descompassado, e fui até o quintal. Enzo e Sofia estavam brincando de pique-esconde atrás da mangueira que eu mesma plantei quando eles se mudaram. Vó, vem brincar com a gente! Sofia gritou, toda sorridente, com aquele vestidinho rosa cheio de terra. Abracei os dois bem apertado, sentindo o cheirinho de suor misturado com shampoo infantil. Eles nem entenderam que aquele abraço era um tchau definitivo. Nem entenderam que a vovó estava sendo expulsa da vida deles. Vó te ama muito, meus amores. Muito, muito, muito. Eu também te amo, vó, Enzo falou me dando um beijo molhado na bochecha. Saí em silêncio daquela casa, com a bolsa pendurada no ombro e o coração literalmente em pedaços dentro do peito. Quando cheguei no portão, olhei para trás uma última vez. Rodrigo estava na janela, me observando. Não acenou. Não esboçou nenhum sentimento. Carla apareceu do lado dele e puxou a cortina, fechando a visão. Entrei no meu Palio branco velho, aquele que tem 20 anos, mas que eu cuido com carinho, e dirigi até em casa sem nem lembrar do caminho. Foi tudo automático. Quando cheguei no meu apartamento em Belo Horizonte, no bairro Funcionários, já estava escuro. Sentei no sofá da sala, ainda de bolsa no ombro, e fiquei ali parada por horas, olhando para o nada. Mas o que eu ainda não sabia naquele momento ia mudar tudo. Absolutamente tudo. Se você já passou por uma situação parecida, de ser rejeitado por quem você mais ama, deixa aqui nos comentários me contando de onde você está assistindo. E se você gosta de histórias reais como essa, se inscreve no canal porque vem muito mais por aí. Meu nome é Isabel, tenho 68 anos, sou viúva há 12 anos e moro em Belo Horizonte, numa rua tranquila do bairro Funcionários. Trabalhei 35 anos como enfermeira no Hospital João 2013, aquele hospital grande de trauma que todo mundo conhece, e me aposentei em 2019 com uma pensão boa de R$ 3.500, graças a Deus. Rodrigo é meu único filho. Único mesmo, porque eu e meu marido, Geraldo, tentamos ter mais, mas não conseguimos. Ele nasceu em 1982, depois de 3 anos de tentativas, exames, médicos e muita reza. Foi um presente de Deus na minha vida. Criei esse menino com todo o amor do mundo, sozinha na maior parte do tempo, porque Geraldo trabalhava como motorista de ônibus e ficava fora o dia inteiro. Rodrigo sempre foi bom aluno, estudioso, responsável. Formou em engenharia civil na Federal, arrumou um emprego bom numa construtora grande aqui de BH e hoje ganha em torno de R$ 9.000 por mês. Conheceu Carla numa festa de formatura em 2014. Ela é publicitária, trabalha numa agência dessas moderninhas do Savassi, ganha uns R$ 6.000 e sempre foi uma menina metida a chique, sabe? Daquelas que não sai de casa sem unha feita, cabelo escovado, roupa de marca. Quando Rodrigo me apresentou ela, em 2015, eu logo percebi umas coisas. Primeiro, ela mal olhava nos meus olhos quando falava comigo. Segundo, tinha um sorrisinho forçado toda vez que eu perguntava sobre a família dela. Terceiro, quando eu ofereci para fazer o almoço de domingo lá em casa para a gente se conhecer melhor, ela inventou uma desculpa de que tinha compromisso com as amigas. Mas eu, como mãe boba que sou, pensei, é só timidez. Com o tempo ela se solta. Que inocência a minha, gente. Que inocência. Eles casaram em outubro de 2015.
num casamento pequeno, mas bonitinho, no Palácio das Mangabeiras. Eu dei 15 mil reais para ajudar na festa, porque o pai dela, um senhor metido a importante, dono de uma loja de materiais de construção, disse que não ia bancar luxo desnecessário. Rodrigo ficou sem graça, mas aceitou minha ajuda. Carla nem agradeceu direito, só deu um abraço rápido e disse: "Obrigada, dona Isabel", com aquela voz seca dela. Nos primeiros meses de casados, tudo parecia normal. Eu ia lá uma vez por semana, levava comida pronta, aquele frango com quiabo que Rodrigo adora, tutu de feijão, torta de frango, brigadeiro, ajudava a arrumar a casa, conversava. Carla aceitava numa boa, ou pelo menos fingia aceitar. Mas eu já percebia uns olhares estranhos, uns suspiros quando eu chegava, uns comentários meio ácidos tipo: "Nossa, dona Isabel, a senhora não precisava ter vindo hoje, a gente ia sair." O problema mesmo começou quando Enzo nasceu, em março de 2016. Carla teve uma depressão pós-parto forte, daquelas que a pessoa fica sem conseguir levantar da cama, chorando o dia inteiro, sem vontade de amamentar. Eu, como mãe e avó, e ainda por cima enfermeira com experiência de décadas, me ofereci para ajudar. "Rodrigo, seu pai acabou de falecer faz 4 anos. Eu tô sozinha em casa. Deixa eu ficar uns dias aqui ajudando vocês com o bebê." Foram 3 meses. 3 meses inteiros morando na casa deles, dormindo no sofá da sala porque não tinha quarto de hóspede. 3 meses acordando de 2 em 2 horas de madrugada para dar mamadeira pro Enzo porque Carla não conseguia. 3 meses lavando roupa, passando, cozinhando, limpando, fazendo compra, tudo sozinha enquanto Carla ficava trancada no quarto, tomando antidepressivo e Rodrigo trabalhava 10 horas por dia na construtora. Foi um período exaustivo, mas eu fiz com amor. Pensei que estava ajudando a família, que estava sendo a mãe e sogra que toda nora gostaria de ter. Que ilusão, gente, que ilusão tremenda. Quando Carla melhorou, e olha que demorou, viu, uns 5 meses no total até ela voltar a ser gente, comecei a ir embora aos pouquinhos. Voltei para o meu apartamento, mas continuei indo lá todo domingo para ver meu neto, para ajudar no que precisasse. E Rodrigo sempre dizia: "Obrigado, mãe. Você é a nossa salvação." As coisas pareciam ter voltado ao normal. Eu ia domingo, almoçava com eles, brincava com Enzo, ajudava a dar banho e ia embora no finalzinho da tarde. Era uma rotina gostosa, tranquila, ou pelo menos eu achava que era. Quando Sofia nasceu, em 2019, a mesma novela se repetiu. Carla teve depressão pós-parto de novo, só que dessa vez ainda mais forte. Foram 4 meses de mim praticamente morando lá, cuidando dos 2 netos, porque Enzo tinha só 3 anos e precisava de atenção também. 4 meses lavando, passando, cozinhando, limpando, tudo de novo. E foi nessa época que comecei a ouvir uns comentários estranhos. Lembro de uma tarde de quinta-feira, eram umas 4 horas, eu estava na cozinha fazendo mingau para Sofia, quando ouvi Carla falando no telefone na sala. Ela não sabia que eu estava ali, porque tinha ido pegar uma água no quarto. "Não aguento mais, Fernanda. A mãe do Rodrigo não sai mais daqui de casa. Tá ficando insuportável. Ela quer mandar em tudo, dar palpite em tudo. Eu não tenho mais privacidade na minha própria casa." Meu coração gelou. Fingi que não tinha escutado. Terminei de fazer o mingau e voltei pro quarto como se nada tivesse acontecido. Mas aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. Insuportável. Eu estava sendo vista como uma inconveniência, não como uma ajuda. Conversei com Rodrigo naquela noite, na cozinha, enquanto ele tomava café. "Filho, se eu tô atrapalhando, é só falar. Eu volto pra minha casa e venho só de vez em quando." "Que isso, mãe? Você é essencial aqui. A Carla tá frágil ainda, precisa de ajuda. Não liga pra essas coisas, não." Mas eu comecei a ligar, sim. Comecei a reparar em cada detalhe. Como Carla suspirava quando eu chegava, como ela revirava os olhos quando eu sugeria alguma coisa para os netos, como ela sempre tinha um comentário pronto tipo: "Ah, dona Isabel, mas isso aí é meio ultrapassado, né? Hoje em dia a gente faz diferente." Mesmo assim, eu continuei. Por quê? Porque eu amava meus netos. Porque eu achava que estava fazendo a coisa certa.
porque eu era boba e achava que amor de sogra conquistava nora difícil. Aos poucos, depois que Sofia completou 1 ano e Carla voltou a trabalhar, eu diminuí as visitas. Voltei a ir só aos domingos, como antes, mas já dava para perceber que alguma coisa tinha mudado na dinâmica daquela família. Rodrigo estava mais frio comigo, menos carinhoso, menos filho. Em 2022, pedi 15 mil reais emprestados para Rodrigo. Disse que era para investir num negócio, que ia me pagar em 3 meses com juros. Acreditei. Claro que acreditei. Era meu filho. Passou 3 meses, passou 6, passou 1 ano. Nada. Toda vez que eu tocava no assunto, ele desconversava. Mãe, tá apertado aqui em casa. Mês que vem eu acerto isso com você. No final de 2023, pedi mais 20 mil. Mesma história. Investimento, negócio, promessa de pagamento. Mais nada. Somando tudo, entre a entrada da casa, os empréstimos e os presentinhos que eu dava todo mês, mercado, roupas para os netos, brinquedos, eu já tinha desembolsado mais de 120 mil reais para aquela família. E aí chegamos naquele domingo fatídico de março de 2024, o dia que meu filho me expulsou da vida dele. Depois daquele domingo que me jogou num buraco de tristeza, fiquei 2 semanas sem ir na casa do Rodrigo. 2 semanas longas, dolorosas, sem ver meus netinhos, sem saber se eles estavam bem, se Enzo tinha feito a lição de matemática que ele tanto odiava, se Sofia estava tomando direitinho o remédio da rinite alérgica. A saudade apertava no peito de um jeito que até doía fisicamente, sabe? Mas foi justamente nessas 2 semanas de solidão que comecei a pensar com mais clareza. Comecei a juntar as peças de um quebra-cabeça que eu tinha ignorado durante anos, e quanto mais eu pensava, mais as coisas deixavam de fazer sentido. Era uma terça-feira, dia 26 de março, umas 10 da manhã. Eu estava tomando café na minha cozinha, um café coado bem forte, do jeito que eu gosto, quando lembrei de uma coisa que tinha ficado presa lá no fundo da minha cabeça. Em janeiro daquele ano, Rodrigo tinha me pedido 15 mil reais emprestados. Disse que era para investir em umas ações que um amigo da construtora tinha indicado, coisa de render grana rápida. Prometeu me pagar em março, no máximo abril, com juros de 5%. Março tinha passado. Estávamos quase em abril. Nada de dinheiro, nada de satisfação. Peguei o telefone, respirei fundo e liguei para ele. Tocou 6 vezes antes dele atender, com aquela voz de quem está ocupado. Oi, mãe. Rodrigo, queria falar com você sobre aqueles 15 mil que emprestei em janeiro. Você lembra que disse que ia me pagar em março? Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, incomodado. Depois, mãe, depois a gente conversa sobre isso, tá? Tô no meio de uma reunião aqui. Aquele depois a gente conversa me deu um nó na garganta. Não era a primeira vez que eu ouvia isso. Aliás, toda vez que tocava no assunto de dinheiro, ele desconversava desse mesmo jeito. Tá bom, filho, me liga quando puder. Ele não ligou de volta. Nem naquele dia, nem no dia seguinte, nem na semana seguinte. Foi aí que outra coisa começou a me incomodar. Nos últimos meses, desde mais ou menos novembro de 2023, toda vez que eu ia na casa deles, Carla estava sempre com alguma coisa nova. Uma bolsa caríssima da Coach que devia custar uns 3 mil reais. Um celular novinho, daqueles de última geração. Sapato importado. Perfume caro. E ela fazia questão de falar sobre isso, tipo se exibindo. Ah, dona Isabel, o Rodrigo me deu essa bolsa de aniversário. Linda, né? E não era só ela, não. A casa também estava cheia de coisas novas. Uma televisão enorme de 65 polegadas na sala. Um sofá novo de couro legítimo. Eletrodomésticos modernos na cozinha. Tudo de primeira linha, tudo caro. Eu me lembro de pensar naquela época. Nossa, que bom que eles estão bem de vida. Mas agora, sozinha na minha cozinha, fazendo as contas na cabeça, alguma coisa não batia. Rodrigo ganhava 9 mil reais. Carla, 6 mil. 15 mil por mês no total. Tirando aluguel, porque a casa ainda não estava quitada, eles pagavam 2.500 por mês. Escola particular dos meninos, 1.800 cada um, 3.600 no total.
Mercado, contas, gasolina, plano de saúde. Sobrava o quê? 3, 4 mil reais no máximo? Como é que eles estavam gastando tanto dinheiro com supérfluo? Foi aí que tive uma ideia. Liguei para minha cunhada Márcia, irmã do meu falecido marido Geraldo, que trabalha há mais de 20 anos como gerente de banco no Banco do Brasil. A gente sempre foi próxima, mesmo depois que Geraldo faleceu. Ela é uma mulher séria, confiável, daquelas que você conta segredos e sabe que não vai sair por aí espalhando. Márcia, preciso de um favor. Um favor meio delicado. Ela percebeu o tom da minha voz e ficou séria na hora. Fala, Isabel. O que foi? Contei tudo para ela. O jeito que Rodrigo tinha me tratado, como eu fui expulsa da casa deles, os empréstimos que não foram pagos, as compras caras que não faziam sentido. Márcia, você consegue dar uma olhadinha discreta na situação financeira do Rodrigo? Só para eu entender o que está acontecendo? Ela hesitou. Claro que hesitou, porque isso é contra as regras do banco. Pode dar até processo. Mas depois de eu implorar, depois de eu contar o tamanho da dor que eu estava sentindo, ela concordou. Deixa comigo. Mas isso fica só entre nós, Isabel. Ninguém mais pode saber. 2 dias depois, na quinta-feira, meu telefone tocou às 8 da noite. Era Márcia. Isabel, precisamos conversar pessoalmente. Vem aqui em casa amanhã de manhã. O tom de voz dela me deixou gelada. Não dormi direito aquela noite. Fiquei revirando na cama, imaginando o que ela tinha descoberto, sentindo aquele aperto no peito de quem sabe que vai ouvir uma notícia ruim. Na sexta-feira de manhã, dia 29 de março, cheguei na casa da Márcia às 9 horas em ponto. Ela mora num apartamento pequeno, mas aconchegante no bairro Santa Efigênia. Me recebeu com um abraço apertado e serviu café com pão de queijo quentinho. Isabel, senta aí. O que eu vou te contar não é fácil. Sentei no sofá dela, com as mãos tremendo segurando a xícara de café. Pode falar, Márcia. Eu preciso saber. Ela abriu uma pasta com os papéis e começou a ler. Rodrigo está com o nome negativado há 6 meses. Desde outubro do ano passado. Ele deve 45 mil reais no cartão de crédito. Tem 3 empréstimos pessoais ativos que somam mais 38 mil reais. E está atrasado em 2 deles. Meu café quase caiu no chão. Como assim? Mas ele está trabalhando, ganhando bem. Pois é, eu também fiquei surpresa. Mas tem mais. Márcia me olhou com aquela cara de quem não quer continuar. Isabel, o nome dele está em várias consultas de crédito recentes. Ele tentou fazer mais empréstimos em pelo menos 4 bancos diferentes nos últimos 2 meses. Todos negados por causa do score baixo. Minha cabeça começou a girar. 45 mil no cartão? 3 empréstimos? Como? Por quê? Para quê? Márcia, tem alguma coisa no meu nome? Ela olhou para baixo, mordeu o lábio. Tem. Seu CPF foi usado como referência em 2 dos empréstimos dele. E... Isabel, isso aqui é muito grave. Tem uma tentativa de empréstimo de 80 mil reais no Banco Safra, do mês passado, que foi negada. E a assinatura dos documentos não parece ser sua. Senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Literalmente. Tive que me segurar no braço do sofá para não cair. Você está dizendo que meu filho... Tô dizendo que ele tentou fazer empréstimo no seu nome, Isabel. E forjou sua assinatura para isso. As lágrimas começaram a escorrer sem controle. Não era possível. Meu filho, que eu criei com tanto amor, que eu sustentei a vida inteira, que eu ajudei financeiramente sempre que ele precisou, tinha tentado me roubar? Márcia veio sentar do meu lado e me abraçou. Eu sinto muito, Isabel. Sinto muito mesmo. Fiquei ali na casa dela por 2 horas, chorando, tentando processar aquela bomba. Quando voltei para casa, já era meio-dia, e eu não tinha almoçado, não tinha vontade de comer, não tinha vontade de nada. Só queria entender o que tinha acontecido com meu filho. Onde foi que eu errei? Mas as descobertas não pararam por aí. Não, gente. O pior ainda estava por vir. Na segunda-feira seguinte, 1º de abril, Márcia me ligou de novo. Dessa vez, a voz dela estava ainda mais séria. Isabel, consegui mais informações através de um colega que trabalha no setor de cobranças. Tem coisas muito estranhas acontecendo.
Que tipo de coisas, Márcia? Aparentemente, boa parte das dívidas do Rodrigo foram feitas em lojas de departamento, joalherias, lojas de eletroeletrônicos, compras de alto valor, e várias delas têm o CPF da Carla como corresponsável. Então era isso. Carla sabia de tudo. Sabia que o marido estava afundado em dívidas e, ainda por cima, estava gastando dinheiro que não tinha em coisas supérfluas. As bolsas caras, os perfumes, os sapatos, a TV nova, o sofá de couro, tudo comprado no cartão de crédito, tudo parcelado, tudo virando uma bola de neve gigante. E quando as coisas começaram a apertar, quando os bancos começaram a negar crédito, eles decidiram me usar. Usar meu CPF, falsificar minha assinatura, tentar tirar empréstimos em meu nome. E o pior de tudo? Me afastaram dos netos justamente para eu não descobrir. Para eu não estar lá toda semana vendo as compras, fazendo perguntas, desconfiando. Eles me expulsaram porque eu estava no caminho dos golpes deles. Sentei no sofá da minha sala e chorei por horas. Chorei de tristeza, de decepção, de raiva. Como o meu filho tinha chegado nesse ponto? Como a mulher dele, aquela Carla que sempre me tratou com desprezo, tinha conseguido transformá-lo nisso? Mas sabe o que foi mais dolorido? Não foi nem a tentativa de golpe financeiro. Foi perceber que eu tinha sido usada durante anos. Que os pedidos de ajuda eram, na verdade, extorsão disfarçada de amor filial. Que os domingos em família eram só uma fachada para conseguir minha grana. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei deitada na cama, olhando para o teto, pensando no que fazer. E foi aí que uma coisa ficou clara na minha cabeça. Eu não ia deixar barato. Não mesmo. Se tem uma coisa que aprendi nos meus 35 anos trabalhando como enfermeira, é que a gente tem que lutar pelo que é certo, tem que denunciar o que é errado, e tem que se defender quando tentam nos atacar. E era exatamente isso que eu ia fazer. Mas antes, eu precisava de provas. Muitas provas. E de um plano muito bem feito. Deixa nos comentários o que você faria nessa situação. Será que você agiria do mesmo jeito que eu? Me conta aí de onde você está assistindo. Na terça-feira, 2 de abril de 2024, acordei com uma clareza mental que não tinha há semanas. Não era mais aquela Isabel chorona e desesperada. Era uma Isabel determinada, firme, pronta para lutar pelos meus direitos e pela minha dignidade. A primeira coisa que fiz foi ligar para o Dr. Antônio Mendes, meu advogado de confiança há mais de 15 anos. Ele foi quem cuidou do inventário quando Geraldo faleceu. Quem me ajudou com a documentação da aposentadoria, um homem sério e competente que eu confiava de olhos fechados. Dr. Antônio, preciso marcar uma consulta urgente. É sobre uma situação muito delicada envolvendo meu filho. Ele me recebeu no escritório dele naquela mesma tarde, às 3 horas. O escritório ficava num prédio antigo, mas bem cuidado na Rua da Bahia, no centro de Belo Horizonte. Quando entrei, ele estava sentado atrás da mesa de madeira escura, com aqueles óculos de grau que davam um ar de professor universitário. Dona Isabel, a senhora está com uma cara péssima. O que aconteceu? Contei tudo. Absolutamente tudo. O dia que fui expulsa da casa do Rodrigo, as descobertas sobre as dívidas, o uso do meu CPF, a tentativa de empréstimo com assinatura forjada. Falei por 40 minutos sem parar, com a voz embargada mas firme. Mostrei os documentos que Márcia tinha conseguido para mim. Cópias discretas, claro, porque ela estava arriscando o emprego. Dr. Antônio ia ficando cada vez mais sério conforme eu falava. Quando terminei, ele tirou os óculos, esfregou os olhos e suspirou fundo. Dona Isabel, isso é muito grave. Uso indevido de CPF, tentativa de obtenção de empréstimo com documento falso. Isso são questões sérias, que podem ter consequências legais severas para seu filho. Eu sei, doutor. Mas o que eu faço? Ele é meu filho. Eu não quero destruir a vida dele, mas também não posso deixar ele me usar desse jeito, não é mesmo? Ele ficou pensativo por uns minutos, tamborilando os dedos na mesa. A senhora tem algumas opções. Pode fazer um boletim de ocorrência, abrir um processo, pedir ressarcimento. Ou pode tentar resolver isso de forma mais amigável, mas com respaldo legal. Como assim? A senhora pode notificá-lo extrajudicialmente,
deixando claro que está ciente de tudo, que não vai permitir mais uso do seu nome e que espera a devolução dos valores emprestados. Isso já serve como um aviso. Se ele não tomar jeito, aí sim a senhora parte para medidas mais drásticas. Pensei por um momento. Era uma boa ideia, mas tinha um problema. Eu conhecia meu filho. Conhecia o poder que Carla tinha sobre ele. Uma simples notificação não ia ser suficiente. Eles iam arranjar uma desculpa, iam me manipular de novo, iam prometer que iam mudar, e nada ia mudar de verdade. Doutor Antônio, tem outra coisa que eu preciso fazer. É sobre o meu testamento. Ele levantou as sobrancelhas. Testamento? A senhora já tem um, se não me engano. Deixa tudo para o Rodrigo, correto? Sim, mas eu quero mudar. Fiz um testamento logo depois que Geraldo morreu, em 2012. Na época, deixei tudo o que eu tinha, minha casa, minhas economias, meus investimentos, para Rodrigo. Era o natural, né? Filho único, herdeiro direto. Mas agora as coisas eram diferentes. Quero deixar metade da herança para meus netos, Enzo e Sofia, em um fundo que eles só possam acessar quando fizerem 18 anos. E quero incluir uma cláusula específica. Se Rodrigo continuar com essa atitude de desrespeito e desonestidade, ele perde o direito à parte dele da herança. Doutor Antônio anotou tudo num bloco amarelo. Isso é possível, sim. Vou preparar um novo testamento com essas cláusulas. Mas, Dona Isabel, a senhora tem certeza? É uma decisão muito drástica. Tenho, certeza absoluta. Ele aceitou, começou a fazer as anotações legais e marcamos para eu voltar na sexta-feira para assinar o novo testamento. Saí daquele escritório com um peso a menos no peito, mas ainda com uma pergunta martelando na cabeça. Como eu ia confrontar meu filho? Nos dias seguintes, conversei com mais gente. Liguei para Dona Marisa, minha vizinha de prédio que é assistente social e já tinha visto muitos casos de manipulação familiar. Ela me deu uns conselhos preciosos sobre como manter distância emocional, como não me deixar levar pela culpa, como entender que eu não era responsável pelas escolhas erradas do Rodrigo. Conversei também com Padre Juliano, da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, onde eu vou todo domingo. Ele me lembrou que perdão não significa aceitar abuso, que caridade não significa ser capacho, que amor de mãe também precisa incluir limites firmes. E conversei com minha amiga Terezinha, uma senhora de 70 anos que trabalhou comigo no hospital durante 20 anos e que tinha passado por uma situação parecida com o filho dela. Isabel, você vai sofrer, vai doer muito. Mas se você não fizer nada agora, vai se arrepender pro resto da vida. E seus netos vão crescer achando que esse tipo de comportamento é normal. Todas essas conversas foram me dando força, me mostrando que eu não estava errada, que eu não estava sendo egoísta, que eu estava simplesmente me defendendo. Na sexta-feira, dia 5 de abril, voltei ao escritório do Dr. Antônio. Ele tinha preparado tudo direitinho, o novo testamento com as cláusulas que pedi, a notificação extrajudicial para Rodrigo e um documento que eu precisava assinar autorizando a investigação mais profunda sobre o uso do meu CPF. Mas antes de assinar, Dr. Antônio me deu uma notícia que mudou tudo. Dona Isabel, consegui uma informação através de um contato que tenho no cartório. Semana passada, Rodrigo tentou registrar uma procuração em seu nome. Uma procuração que daria a ele poder total sobre suas contas bancárias e seus bens. Meu sangue ferveu. Como assim? Eu nunca assinei procuração nenhuma. Exato. Por isso o cartório negou o registro. A assinatura estava visivelmente diferente da sua. Mas, Dona Isabel, isso mostra o nível de desespero dele. Ele está tentando acessar seu dinheiro de qualquer jeito. Foi nesse momento que tomei a decisão final. Não ia ser só uma notificação. Não ia ser só uma mudança de testamento. Ia ser um confronto direto, com provas, com testemunhas, com tudo documentado. Doutor Antônio, quero que o senhor vá pessoalmente na casa do Rodrigo segunda-feira de manhã. Quero que entregue todos esses documentos para ele, na frente da Carla, de preferência com os vizinhos vendo. Quero que ele saiba que eu descobri tudo. Ele me olhou surpreso. A senhora tem certeza? Isso vai ser muito humilhante para ele. Tenho certeza. Ele me humilhou me expulsando da casa na frente dos meus netos. Agora é a vez dele sentir vergonha. Assinei todos os papéis.
O Novo Testamento, a autorização de investigação, a notificação extrajudicial. Cada assinatura era uma declaração de independência, um grito silencioso de que eu não ia mais ser pisada. Mas eu ainda tinha um as na manga. Um as que nem o Dr. Antônio sabia. Na sexta-feira à noite, liguei para Carla. Sim, para ela mesma. Ela atendeu com aquela voz arrogante. Alô? Carla, é a Isabel. Preciso falar com você sobre uma coisa importante. Pode me dar uns minutinhos? Ela hesitou, mas concordou. Fala, dona Isabel. Eu sei de tudo, Carla. Sei das dívidas, sei das compras no cartão, sei que tentaram usar meu CPF, sei da tentativa de procuração, sei de absolutamente tudo. Silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, tenso, de quem foi pego de surpresa. E segunda-feira de manhã, meu advogado vai aí na sua casa entregar uns documentos para o Rodrigo. Documentos que mostram que vocês não vão mais conseguir me usar. Só tô te avisando porque eu sei que você é esperta, e pessoas espertas sabem quando chegou a hora de parar. Dona Isabel, a senhora não entende. As coisas aqui estão difíceis. A gente tá passando por... Não quero ouvir desculpas, Carla. Quero que segunda-feira vocês estejam preparados para assumir as consequências do que fizeram. Desliguei o telefone sem dar chance de resposta. Minhas mãos estavam tremendo, meu coração batendo acelerado, mas eu estava em paz. Finalmente, estava em paz. O final de semana passou devagar. Sábado e domingo foram eternos, com aquela ansiedade de quem sabe que uma tempestade vai chegar. Mas eu estava preparada, mais preparada do que nunca. Segunda-feira, 8 de abril de 2024, 10 horas da manhã em ponto. Eu estava sentada na minha sala, com uma xícara de chá de camomila nas mãos, quando o telefone do Dr. Antônio tocou. Era o sinal que eu estava esperando. Dona Isabel, estou chegando na casa do seu filho agora. Está preparada? Estou, doutor, pode ir. Ele tinha colocado o telefone no viva-voz e deixado ligado no bolso, como tínhamos combinado. Eu ia poder ouvir tudo, tudo mesmo. Ouvi a campainha tocando. 1, 2, 3 vezes. Depois, a voz estridente de Carla. Já vai! Meu Deus, que impaciência! A porta se abriu. Ah, Dr. Mendes, o senhor por aqui? Aconteceu alguma coisa com a dona Isabel? A voz dela estava carregada de uma preocupação falsa, daquelas que você percebe de longe que não é genuína. Dr. Antônio respondeu com a voz firme, profissional. Bom dia, Carla. Preciso falar com o Rodrigo urgentemente. Questões legais envolvendo dona Isabel. Ele está no quarto, se arrumando para ir trabalhar. Deixa eu chamar ele. Ouvi os passos dela subindo a escada. Ouvi ela gritando. Rodrigo, o advogado da sua mãe está aqui embaixo. Diz que é urgente. Depois de uns 2 minutos, ouvi a voz do meu filho. Aquela voz que eu conhecia desde que ele nasceu, mas que agora soava diferente, distante. Doutor Antônio, bom dia. Desculpa a bagunça, não estava esperando visita. Rodrigo, não vim para visita social. Vim para entregar documentos oficiais em nome da sua mãe. Silêncio. Um silêncio que durou pelo menos 5 segundos e que, mesmo de longe, eu conseguia sentir o peso dele. Que documentos? Documentos referentes a uso indevido de CPF, tentativa de obtenção de empréstimo com assinatura forjada e notificação extrajudicial exigindo a devolução dos valores emprestados. No total, R$ 115 mil. Eu ouvi um engasgo. Rodrigo tinha engasgado com a própria saliva. O quê? Do que o senhor está falando? Doutor Antônio começou a ler os documentos em voz alta, ali mesmo, na porta da casa, com alguns vizinhos que já estavam começando a se aproximar por curiosidade. Ele leu tudo. As datas dos empréstimos, os valores que não foram pagos, a tentativa de usar meu CPF no Banco Safra, a procuração falsa que foi barrada no cartório. A reação do Rodrigo foi exatamente o que imaginei. Primeiro negou. Isso é mentira. Eu nunca fiz nada disso. Depois, quando o Dr. Antônio mostrou as cópias dos documentos com a assinatura falsa, ele começou a gaguejar, a tropeçar nas próprias palavras. Eu posso explicar. Foi um mal-entendido. E então, quando o Dr. Antônio entregou o terceiro envelope, o Novo Testamento, Rodrigo literalmente caiu em prantos ali mesmo, na porta de casa, na frente dos vizinhos que já estavam todos olhando.
Mãe, pelo amor de Deus. Ele tinha pegado o celular e me ligado, com a voz embargada, desesperada. Mãe, o que a senhora está fazendo comigo? Respirei fundo antes de responder. Precisava ser forte. Não podia fraquejar agora. Rodrigo, estou me protegendo. Estou protegendo o que é meu. Você tentou me roubar, falsificou minha assinatura, usou meu nome sem permissão. O que você esperava que eu fizesse? Mas, mãe, eu sou seu filho. A gente pode conversar, pode resolver isso em família. Em família? Você me expulsou da sua família, lembra? Disse que eu atrapalhava, que você não me queria por perto. Pois então, agora tô respeitando sua decisão. E de quebra, tô me defendendo. Carla tinha arrancado o telefone da mão dele e estava gritando. Dona Isabel, a senhora não pode fazer isso. A senhora está destruindo nossa família. Aquilo me deu uma raiva tão grande que eu tive que segurar para não falar um monte de desaforos. Carla, quem destruiu essa família foi você, manipulando meu filho, gastando dinheiro que não tinha, me tratando como lixo durante anos. Agora aguenta as consequências. A senhora vai se arrepender disso. Vai ficar longe dos seus netos, vai morrer sozinha, vai... Foi quando o Dr. Antônio tomou o telefone de volta. Carla, qualquer ameaça à Dona Isabel será documentada e usada contra vocês. Sugiro que a senhora se acalme. Do outro lado da linha, eu ouvia um caos. Carla berrando, Rodrigo chorando, vizinhos comentando. Foi quando ouvi a voz de Enzo, meu netinho, perguntando. Pai, por que você está chorando? O que aconteceu? Meu coração apertou. Apertou tanto que por um segundo pensei em desistir de tudo, em voltar atrás. Mas aí lembrei do que Terezinha tinha me dito. Se eu não fizesse nada agora, meus netos iam crescer achando que esse tipo de comportamento era normal. Dr. Antônio voltou a falar comigo. Dona Isabel, entreguei todos os documentos. Rodrigo tem 30 dias para se manifestar sobre a devolução dos valores. Depois disso, se não houver acordo, vamos para a via judicial. Obrigada, doutor. O senhor pode voltar para o escritório. Desliguei o telefone e fiquei ali, sentada no meu sofá, com as mãos tremendo e o coração disparado. Tinha feito. Realmente tinha feito. Tinha confrontado meu próprio filho, tinha exposto publicamente as coisas erradas que ele fez, tinha colocado limites firmes. E sabe o que eu senti? Alívio. Um alívio enorme, como se tivesse tirado um peso de 100 quilos das costas. Nos dias seguintes, Rodrigo tentou me ligar várias vezes. Deixou mensagens no WhatsApp, mandou áudios chorando, pedindo desculpas, dizendo que ia mudar. Mas eu não respondi. Precisava que ele entendesse a gravidade do que tinha feito. Precisava que ele sentisse na pele as consequências das próprias escolhas. 2 semanas depois, no dia 22 de abril, Dr. Antônio me ligou. Dona Isabel, o Rodrigo pediu uma reunião. Quer conversar sobre a devolução dos valores e sobre uma possível reconciliação. A senhora aceita? Pensei por um momento. Parte de mim queria dizer não, queria manter a distância, queria que ele sofresse mais um pouco. Mas outra parte, a parte mãe que nunca morre, por mais que a gente tente abafar, queria dar uma chance. Aceito, mas com condições. A reunião vai ser no seu escritório, com o senhor presente. E ele vai ter que assumir tudo o que fez, por escrito, antes de a gente conversar sobre qualquer coisa. No dia 25 de abril, uma quinta-feira às 3 da tarde, nos encontramos no escritório do Dr. Antônio. Rodrigo chegou sozinho. Carla não foi, o que já era um sinal interessante. Ele estava com uma cara péssima. Olheiras fundas, barba por fazer, roupa amassada. Parecia ter envelhecido 10 anos em 3 semanas. Quando me viu, começou a chorar antes mesmo de sentar. Mãe, me desculpa por tudo. Fiquei firme. Rodrigo, senta aí. Vamos conversar com calma. Dr. Antônio começou a reunião lendo um documento que tinha preparado. Um termo de confissão onde Rodrigo assumia tudo o que tinha feito, se comprometia a devolver os valores emprestados em parcelas mensais e reconhecia que tinha agido de forma desonesta. Rodrigo, se você assinar isso, sua mãe está disposta a não levar o caso para a polícia, mas qualquer descumprimento do acordo vai resultar em ação legal imediata. Meu filho leu o documento com as mãos tremendo. Leu 1, 2, 3 vezes. E então, com a voz embargada, perguntou:
Mãe, a senhora pode me explicar uma coisa? Como foi que chegamos nesse ponto? Onde foi que eu errei tanto? Respirei fundo. Era hora de falar verdades dolorosas. Rodrigo, você errou quando deixou sua esposa me tratar mal durante anos e não fez nada. Errou quando escolheu uma vida de aparências, gastando dinheiro que não tinha para impressionar gente que não importa. Errou quando tentou me usar financeiramente e achou que eu não ia descobrir. E errou quando me expulsou da sua casa, me afastou dos meus netos, me tratou como se eu fosse um estorvo. As lágrimas dele caíam sem parar. Eu sei, mãe, eu sei de tudo isso, e eu não tenho desculpa. A Carla sempre teve ciúmes da senhora, sempre achou que a senhora queria mandar na nossa vida. E eu, como um idiota, acreditei. Deixei ela me manipular, me convencer de que a senhora era o problema. E as dívidas, as compras, as tentativas de usar meu nome? Ele cobriu o rosto com as mãos. A gente entrou num buraco financeiro faz mais de um ano. A Carla não consegue controlar os gastos dela, quer sempre ter o melhor de tudo, e eu fui fraco. Fui tentando cobrir os buracos com mais dívidas, mais empréstimos. Quando vi, estava devendo quase 100 mil reais. E aí, quando os bancos começaram a negar crédito, eu entrei em desespero. E achou que podia me usar como tábua de salvação? Eu achei que a senhora nunca ia descobrir. Achei que ia conseguir pagar tudo antes que virasse um problema. Fui um idiota, mãe. Um idiota completo. Ficamos em silêncio por alguns minutos. Dr. Antônio discretamente saiu da sala para nos dar privacidade. Rodrigo, me responde uma coisa com sinceridade. Você se arrepende de verdade ou está se arrependendo porque foi pego? Ele me olhou nos olhos pela primeira vez desde que a reunião tinha começado. Mãe, eu tô me arrependendo porque entendi o tamanho da burrada que fiz. Porque tô percebendo que perdi o respeito da senhora, que machuquei a pessoa que mais me amou na vida inteira. E porque a Carla me largou. Aquilo me pegou de surpresa. Como assim? Quando ela viu que o dinheiro tinha acabado de verdade, que a gente ia ter que vender a casa, que eu ia ter que reconstruir tudo do zero, ela fez as malas e foi embora. Tá morando com a mãe dela. Falou que não ia ficar com um fracassado. Parte de mim sentiu pena, mas outra parte pensou: bem feito, ele precisava aprender na dor. E os meninos? Ficaram comigo. Ela nem quis a guarda, disse que não tinha estrutura para cuidar de criança sozinha. Isso me partiu o coração. Enzo e Sofia sem a mãe, com o pai endividado, com a família toda destruída. Rodrigo, você entende que tudo isso poderia ter sido evitado se você tivesse sido honesto comigo desde o começo? Entendo, mãe. Entendo perfeitamente. Ele assinou o documento. Assinou com a mão tremendo, mas assinou. Se comprometeu a me pagar 3 mil reais por mês durante os próximos 3 anos. Não era o valor total, mas era o que ele conseguia com o salário que tinha. E então eu fiz algo que nem eu esperava fazer. Estendi a mão e segurei a dele. Rodrigo, eu ainda te amo. Você ainda é meu filho. Mas nosso relacionamento mudou. Não vai mais ser como antes. Você vai ter que reconquistar minha confiança, e isso vai levar tempo. Ele apertou minha mão e chorou ainda mais. Eu vou reconquistar, mãe. Juro que vou. Hoje, 7 meses depois daquele dia terrível de março, as coisas estão diferentes. Rodrigo vendeu a casa, que realmente estava hipotecada até o pescoço, e voltou a morar de aluguel num apartamento menor, mais simples, no bairro Padre Eustáquio. Está pagando as parcelas direitinho, 3 mil reais todo dia 10 do mês. Começou a fazer terapia, coisa que eu sempre achei que ele precisava, mas ele nunca quis. Carla? Ela sumiu. Voltou para a vida de solteira dela, arrumou outro namorado, um advogado com grana que ela conheceu num happy hour. Vez ou outra aparece para ver os meninos, mas é raro. Os pequenos nem sentem mais falta dela. O que é triste, mas é a realidade. E eu? Eu estou bem melhor, obrigada. Vejo meus netinhos todo final de semana agora. Só que não é mais na casa deles, é aqui na minha. Rodrigo traz os dois no sábado de manhã. Eles passam o dia comigo, a gente faz bolo, assiste filme, brinca e ele busca no domingo à noite. É uma dinâmica nova, mas que está funcionando. Aprendi uma lição importante nessa história toda.
Amor de mãe não significa aceitar qualquer coisa. Amor de mãe também precisa de limites, de respeito, de reciprocidade. A gente não pode se anular, se diminuir, se deixar usar só porque é mãe. A gente também merece dignidade. A casa que eu ia deixar toda para o Rodrigo, vendi. Comprei um apartamento menor, de 2 quartos, mais prático e mais fácil de cuidar aqui mesmo no Funcionários. O restante do dinheiro, uns R$ 200 mil, está aplicado num fundo de investimento que só os netinhos vão poder mexer quando fizerem 18 anos. Porque neto é diferente de filho, gente. Neto a gente estraga mesmo, e com a consciência bem tranquila. Rodrigo ainda tem um longo caminho pela frente. Ainda está pagando as dívidas, ainda está aprendendo a ser pai sozinho, ainda está reconstruindo a vida dele tijolo por tijolo. Mas pelo menos agora ele está fazendo isso do jeito certo, com honestidade, com humildade, com responsabilidade. E quando ele me agradece, porque ele agradece toda semana, sem falta, eu sempre respondo a mesma coisa. Filho, eu não fiz isso para te destruir. Fiz para te ensinar. Porque às vezes a gente precisa cair bem no fundo para aprender a subir do jeito certo. Se essa história tocou seu coração, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que está passando, deixa seu comentário aqui embaixo contando de onde você está assistindo. Compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem de que a gente nunca pode deixar de se respeitar, não importa quem seja. E se inscreve no canal para mais histórias reais de superação, porque tem muita coisa boa vindo por aí. Agora assista a próxima história que está passando na sua tela. Valeu, gente!